Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do ano litúrgico, ano C, Lucas, nosso 46º encontro, é o 19º domingo do tempo comum. A noite da libertação, que foi predita a nossos pais no livro da sabedoria, a noite pascal, a caminhada do êxodo, da libertação, da escravidão prometida, foi promessa e garantia da vitória do bem sobre o mal. Todas as gerações participam da celebração anual da Páscoa e assim recebem seus benefícios. Somos chamados a participar e partilhar da glória de Deus pela fé, que já é garantia de bens que já esperamos, a certeza das realidades que não se veem. A fé nos faz ver realidades passadas e não presentes. Nos fazem contemplar as primícias daquilo que no futuro se revelará. Assim, jamais desanimar diante dos desafios da vida, mesmo que sejamos um pequenino rebanho. Na nossa caminhada para o reino eterno, devemos depor de tudo aquilo que nos pesa, desprender dos bens terrenos, a fim de que possamos adquirir um tesouro no céu. Não sabemos quando será a vinda do Senhor. Devemos assumir nossas missões, trabalhos, tarefas que o Senhor nos confiou. O tema deste domingo nos coloca diante da fé, da confiança em Deus, sustentando nossa esperança ativa, construindo um tesouro no céu, vivido na caridade, mas sempre numa expectativa de vigilância. A antífona de entrada ela é tirada do Salmo 73, versão grego-latina, 74, versão hebraica, dos versículos 20, depois volta ao versículo 19, depois 22 e 23. Este é um salmo do pós-exílio da Babilônia. A comunidade reunida para celebrar a Eucaristia aclama: considerai, Senhor, considerai, Senhor, vossa aliança, e não abandoneis o vosso povo. A nova aliança no sangue de Cristo, que celebramos, nos faz suplicar pela presença de Jesus na comunidade, para que não sejamos nem nos vejamos abandonados. Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa e não desprezeis o clamor de quem vos busca. A súplica é para que o Senhor Deus se levante, venha. Não despreze o clamor da igreja orante em Eucaristia. A primeira leitura é tirada do livro da Sabedoria, capítulo 18, versículo 6 ao versículo 9. O autor vê aqui a noite da primeira Páscoa como uma vigília litúrgica, celebrada num ambiente de espera confiante e alegre da realização da promessa divina.
Os antepassados acreditavam no juramento dado por Deus na Páscoa, lá do Egito, e que eles deveriam permanecer firmes na fé. Esta noite foi considerada pelos observantes da palavra, isto é, da promessa, isto é, os justos, mas se tornou perdição para os inimigos, os egípcios. Então foi considerada como palavra de promessa fiel. Assim, no capítulo 18, o autor descreve sobre a praga dos primogênitos, a Páscoa, o atravessar o Mar Vermelho, revelando a ação de Deus que liberta seu povo para a vida, e julgando o opressor com as mesmas armas que os inimigos haviam usado contra o povo de Deus. Javé os puniu, isto é, os adversários, com a morte dos primogênitos. Foi o modo escolhido por Javé para gloriar seu povo e também destinar esse povo a ser um povo eleito, vocacionado por Deus. A morte dos primogênitos foi um terrível castigo para os egípcios. Javé escolheu Israel como seu povo particular. A ceia pascal era o pré-anúncio do sacrifício e o pacto da aliança que seria feito no deserto. Os membros do povo de Deus se orgulhavam de terem sido chamados pelo Senhor. A primeira ceia do Cordeiro era modelo de celebração litúrgica da Páscoa judaica. Os israelitas vinham chamados de herdeiros das bênçãos. A Páscoa vinha celebrada num ambiente oculto dentro das casas, que vinha, então, assim, considerada uma lei perpétua. Os cânticos dos pais se referem a um conjunto de hinos, salmos, que formavam o Halel, que vem a palavra Aleluia, que era o Salmo 113 até o Salmo 118, que vinham cantados diante da ceia pascal. Assim, a comunidade orante eucarística tem consciência de que Javé nos chama a partilhar sua glória e realiza as promessas em que nossos pais acreditaram antes de nós. O salmo responsorial é o Salmo 32, 33. Javé escolheu seu povo e fez deste povo herdeiro. E diz: Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Este salmo é um salmo do pós-exílio da Babilônia, onde os atributos de poder, providência e bondade no governo do mundo são celebrados aqui na liturgia. A primeira estrofe é formada pelos versículos 1 e também o versículo 12. É um convite ao louvor divino dos justos e retos, convidando-os ao louvor. O versículo 12 é uma aclamação sobre toda a nação israelita, o povo escolhido por Deus. Além de ter Deus como Senhor, este Senhor escolheu por pura bondade o povo de Israel. A segunda estrofe ela vem tirada dos versículos 18 e 19. Aqueles que temem a Javé são agraciados com os dons da salvação divina, que os liberta da morte, os alimenta, Isto é, alimenta seu povo no tempo da penúria, nos tempos difíceis, de seca. A terceira estrofe é formada pelos versículos 20 e 22. A comunidade eleita coloca sua confiança em Javé Deus, e nele espera, na certeza de que Javé não irá desamparar seus eleitos.
a súplica litúrgica final, o salmista clama que o amor de Javé Deus esteja sobre o seu povo, pois esse povo, né, que espera em Javé é chamado a estar firmes na fé. A segunda leitura ela vem tirada da carta aos Hebreus. A fé sustentada pelos fiéis em Cristo. O autor afirma que a fé é um modo de possuir o que ainda se espera. É uma convicção acerca das realidades que não se veem. A partir dessa compreensão de fé, ele dá um elenco de exemplos na Escritura sobre pessoas que viveram a fé. Aqui ele vai citar Abraão e Sara. Ele cita Abraão, sua vocação. Sara, que concebeu sendo idosa e estéril. Foi a própria fé que fez Abraão ser posto à prova em razão de seu filho Isaque. A fé consegue que se torne realidade a posse daquilo que se espera. Abraão, esse exemplo de fé, ele acreditou, esperou em Deus a realização da promessa. A fé de Abraão é revelada em 3 momentos. Primeiro, o convite para que Abraão deixe sua terra e vá, acreditando na promessa de que ele seria uma grande nação. Segundo, Sara, que gera um filho na velhice, sendo estéril, com promessa de Deus feita a Abraão. E terceiro, Abraão, que foi provado quando ele levou Isaque para ser sacrificado. A fé, assim, é um dom, né? Mas um dom que vem provado. O Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 12, versículo 35 a 40. Nós estamos aqui na fórmula breve. São 2 fórmulas, a fórmula breve e a fórmula longa. Nós vamos comentar a fórmula breve. Jesus quer nos alertar como discípulos. Nos propõe 2 atitudes para o discipulado: a vigilância constante e a responsabilidade pela missão recebida. Nossa perspectiva de vida da Igreja está voltado para o futuro, a esperança, em que nós esperamos a salvação. Devemos estar alertas, sempre preparados. Nosso futuro de salvação é estar confiantes e esperar o Senhor Jesus, o Senhor que volta da festa de casamento. Assim, enquanto esperamos, somos chamados a responsabilidades e fidelidades. Existe um perigo. Quando esperamos por um longo período de tempo, existe então o perigo de desiludir, nos esfriar na fé, em razão das rotinas diárias. Assim encontramos a parábola dos empregados que estão esperando o Senhor chegar de um banquete nupcial, isto é, de casamento. Os empregados aqui são os cristãos. Devem estar vigilantes, isto é, são os discípulos de Jesus. Incingidos, lâmpadas acesas, são sinais de vigilâncias. Diante da realidade, porque eles não sabem a hora é incerta, se torna mais importante a atitude de espera dos empregados, dos cristãos. Na parábola dos empregados vigilantes, que estão alertas para receber o Senhor que chega na hora inesperada, né? Tem a realidade de que eles têm que estar sempre atentos diante do Senhor, né, que vai bater à porta. Aqui nessa parábola, Jesus os chama de felizes, bem-aventurados. O Senhor que bate à porta lembra o livro do Apocalipse, onde se diz: portanto, seja fervoroso e mude de vida. Já estou chegando e batendo à porta. Quem ouvir minha voz e abrir a porta,
Eu entro em sua casa e janto com ele e ele comigo, fazendo referência à Eucaristia, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Na parábola, o próprio senhor da casa vai vestir a veste dos empregados. Ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar-se à mesa e passando servirá. O senhor vai servir os empregados que encontrar vigilantes. Nos lembra Jesus que diz: não vim para ser servido, mas para servir. Em Marcos capítulo 10, 45. Jesus sempre lembra: estou no meio de vós como aquele que serve. Lucas capítulo 22, versículo 27. Na segunda parábola, do capítulo 12, que está lá no versículo 39 a 40, do Evangelho Dominical, nos fala de um ladrão que veio arrombar uma casa. Quando olhamos as edificações das casas daquele tempo, com paredes frágeis, notamos que elas são frágeis para serem arrombadas. O sábio dono da casa, o cristão, não se deixa surpreender pelo ladrão. Ele está preparado. Essa imagem do ladrão, que chega de improviso, representa aqui o Filho do Homem, Jesus, como juiz e como Salvador, que chega de forma inesperada. Jesus, então, quer alertar a comunidade cristã para que jamais deixem, as comunidades cristãs, para que jamais deixem de serem tomadas por atitudes de indolência ou preguiça, mas estarem sempre vigilantes e atentas à chegada de Jesus. Quanto à antífona de comunhão, temos duas possibilidades. A primeira possibilidade, o Salmo 147, versículo 12 e versículo 14. Louva Jerusalém, que te sacio com a flor de farinha. Se referindo à comunidade que se aproxima à comunhão, onde a igreja Nova Jerusalém é chamada a louvar a Deus, que sacia com a flor do trigo, da farinha, isto é, com a Eucaristia. Já a outra possibilidade, a segunda, é João capítulo 6, versículo 52. O pão que eu vos darei, diz o Senhor, é minha carne para a vida do mundo. A Eucaristia, que é Jesus, é comungada. A carne dada, ofertada na cruz para a vida do mundo e que comungamos. Fazemos deste Jesus a nossa vida. E levamos esse Jesus em missão, que nos transformou em Cristo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.